Então, galera, era a prática sugerida aqui da aula 4, né? Eu falei prática sugerida 3, mas enfim, vamos embora. Aqui a gente já começa a colocar um pouquinho mais a mão na massa. A gente vai ver um artigo a respeito de HTML semântico e a gente vai criar lista ordenada, lista não ordenada. É, e deixa eu ver aqui o ponto 5. Crie um código HTML contendo lista de definições para todos os estados da região que você nasceu. Todos os estados da região que você nasceu. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, contendo as siglas e suas respectivas definições. Então, vou abrir esse artigo aqui, né? Elementos semânticos do HTML5. Conforme o professor ele explica, o elemento semântico eles não tem nada a ver com visual, mas sim com o significado que ele tem para o navegador e até mesmo para o desenvolvedor. É, e o significado que o HTML semântico tem para um navegador, ele vai influenciar bastante no que se refere à indexação, que as pessoas chamam de SEO, SEO, né, que é o Search Engine Optimization, alguma coisa assim, otimização de busca. Aqueles sites que têm o melhor SEO, eles ficam melhores colocados, ou seja, um tópico, um ponto que influencia bastante na colocação, na classificação do site em relação a SEO é a escrita do HTML. Quando aquele site que é escrito com HTML semântico, ele é melhor colocado do que aquele site que é escrito com HTML que não tem nada a ver com nada, né? Mas não é só isso que influencia, o conteúdo também tem uma carga importante, mas o nosso foco aqui é o HTML. Então, a gente tem essas listas aqui de tags, né, semânticas. Então a gente tem esse article, tem uma side, tem um detalhes aqui, ó, tem fig caption, figure, footer, header, main, mark, tem todas essas tags semânticas aqui que até um certo tempo atrás não existiam. É, uma pesquisa interessante da gente fazer na internet é essa daqui, ó. Opa, fechei lá o artigo, depois eu volto lá. Escrever aqui o HTML semântico. E se a gente joga no Google Imagens aqui, a gente tem uma estrutura que explica de forma um pouquinho melhor aqui o que se refere ao HTML semântico. A gente tem o nav, header, a side, tem as seções e o footer. Eu senti falta aqui de uma tag semântica também chamada main. Aqui é praticamente a mesma coisa que estava mostrando ali. Uma tag semanticamente, ela poderia, por exemplo, estar envolvendo essa section e esse article aqui, por exemplo, né? Iria dizer para o navegador que esse section e esse article são a parte principal do site. Que nem isso daqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui explica melhor. A gente tem um header, tem uma nave, e aqui a gente tem um artigo o conteúdo principal. No caso aqui a gente tem uma section, dentro da section a gente poderia também ter uma tag article, e a gente poderia ter também uma outra section aqui, logo depois dessa, tem aqui a figure e o footer, tá vendo? Tem uns exemplos bem bacanas aqui de HTML semântico, que a gente pode ler esses artigos que trazem essas imagens também para um melhor entendimento. Tem até na Hostinger aqui, né? Eles não colocaram aqui o main, né? Que eu estava comentando antes. Conforme a gente viu, aqui ele está usando nave, naquele outro exemplo que a gente viu, ele usou a tag de navegação em cima do site, né? Esse daqui ele já traz a tag main, tá vendo? Por exemplo, esse aqui usou a tag de navegação aqui, mas nada impediria de ele usar a tag de navegação aqui no head também. O site ele pode ter mais de uma tag de navegação, né? Pode ter a tag de navegação no header, pode ter aqui esse nav aqui, outros lugares chamam esse lugarzinho aqui de aside, certo? Que é o lado, né? Que nem essa imagem aqui, ó.
vendo? Chama de aside, tá vendo? Aqui ele usou a tag de navegação aqui em cima, e ele poderia usar também uma tag de navegação aqui dentro deste aside, certo? O importante é escrever algo que o navegador vai conseguir entender bem. Ele dá até exemplos aqui do que não fazer e do que fazer, tá vendo? Div class menu. Em vez de usar div class menu ou mais divs dentro aqui, ele já fala, ó, isso aqui é uma navegação que tem uma lista de itens. Fica mais claro para o navegador e melhor para indexar, e também com o tempo você vai entender isso daqui melhor do que isso daqui. E já vamos se acostumando a codificar dessa forma aqui, tá? Vamos voltar aqui para a atividade prática da semana. Cadê? Da aula 4, vamos ver o que tem que fazer para ver se eu consigo fazer com vocês. A gente já fez uma pesquisa aqui dos... A gente fez uma pesquisa, né? A gente não fez exatamente a pesquisa do que não existia, que foi incluído, mas a gente fez uma pesquisa ali sobre uma visualização do HTML semântico. E galera, eu deixo uma recomendação de site para vocês, que é o htmlreference.io. Ele vai dar uma guia aí do que é as tags do HTML, né? Por exemplo, esse address aqui é para a gente usar quando quiser fazer referência a um endereço, tá vendo? Deixa eu ver mais o que a gente... Aqui, ó, tem um article, por exemplo, né? No qual, deixa eu ver aqui, ele usa dessa forma aqui o article, né? O article está envolvendo o header, dessa forma aqui, ó, esse artigo, dessa forma. Então, aqui tem todas as tags HTML que dá para usar. No meu dia a dia de desenvolvedor, eu não uso tanta tags HTML assim, e os sites que eu desenvolvo, eles ficam com uma boa classificação no Google Speed Pages em relação a boas práticas, né? Então eu deixo esse site aqui de referência para vocês. Eu deixo também outro site que é o W3 Schools, também, que a gente consegue aprender HTML. Aí aqui, ó, HTML tutorial. Aí que tem CSS, tem JavaScript, tem SQL, né? A gente não vai ver isso no Reprograme-se mais. SQL é importante também, né? A gente trabalha com dados ali, banco de dados. Tem Java, PHP, mas vamos focar só aqui no HTML, CSS e JavaScript. Esse é um site bem bacana para estar incrementando aí como material de conhecimento, tá bom? Agora vamos voltar de novo para o arquivo da prática, que eu me esqueci aqui. Então, imagine que a gente tem que escrever um artigo usando HTML para formatá-lo. Então, o artigo tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução tem seções secundárias, objetivo e justificativa. Então, eu vou vir aqui no VS Code, vou escrever, colocar aqui o index.html. Então, vou escrever isso aqui, ó, dessa forma, HTML5, e o Emmet, que é meio que um ajudante aí do desenvolvedor, ele já completa para mim o código que eu preciso. Vou colocar aqui, ó, prática 4. Aí eu vou colocar aqui um artigo, ele tem introdução. Eu vou desabilitar um recurso aqui. Beleza, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí o que mais que o professor ele fala ali na atividade? Ele fala que a introdução ela vai ter seção secundárias, ou seja, dentro da introdução vai ter o objetivo e a justificativa. Então eu vou fazer assim, para indicar que dentro da introdução tem o objetivo e também tem a justificativa. Dentro do desenvolvimento, o que tem aqui dentro do desenvolvimento? Desenvolvimento tem a seção secundárias metodologia e resultados. Metodologia e também tem resultados.
E na conclusão vai ter uma tag secundária, né? Uma seção secundária, que o professor falou. Tem apenas a seção secundária trabalhos futuros. Então, tem aqui, ó, trabalhos futuros. Aí ele fala o seguinte, criar um código HTML para representar essa hierarquia de seções, sendo que cada seção deve ter um parágrafo com pelo menos 20 palavras quaisquer. Então, como que eu iria fazer essa estrutura aqui? Eu iria fazer em section mesmo. Uma section que iria vir a minha introdução. E galerinha, tem umas tags aí, tem uns atalhos do VS Code que eu queria falar para vocês. Deixa eu escrever aqui, ó, section, dá enter aqui. Se eu segurar, se eu apertar Alt setinha para cima, eu consigo levar essa palavra aqui, mover ela no decorrer do texto, tá? Aí, voltando aqui, eu faria uma section, certo? Que iria ter... Aí eu vou colocar um H2, eu vou chamar ele de introdução, e teria outras seções. Inclusive, eu até colocaria isso daqui dentro de um article, dessa forma. E aqui, ó, dentro da seção, dentro da introdução, iria ter objetivo e a justificativa. Então, como que eu iria organizar aqui essa parte de objetivo e justificativa? Outra tag também que eu colocaria era o main, que vai envolver tudo isso aqui. Beleza? Dessa forma aqui. Main article, aí tem a seção que é a de introdução, né? Aí eu colocaria aqui um H3, que seria o objetivo. Opa, peraí. Assim, dessa forma. E o outro H3, também H3, que seria a justificativa. Eu estou usando H3 porque até um tempo atrás, quando eu estava estudando SEO, falava que a gente deveria ter somente uma tag H1 por página, certo? Então eu estou usando o H2 e eu vou usar o H1 em outro momento, em um outro lugar aqui. Eu vou vir aqui nessa página, nessa parte aqui, eu tenho, cadê o Reprograme-se? Tá aqui, ó, Reprograme-se, deixa eu atualizar aqui que tá vazio. Tá, agora eu vou abrir aqui, sempre, e tá aqui, ó, dessa forma. Mas a gente não vai se preocupar aqui com visual nesse momento, só pra gente ver como tá ficando mesmo. Aí eu faria uma outra section que iria vir o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento eu colocaria dentro de uma tag H1. E a metodologia e os resultados eu colocaria uma tag H2, metodologia, e H2 também para resultados. E na conclusão eu faria outra seção, section, colocaria aqui a conclusão, vou colocar dentro de uma H3, poderia até colocar dentro de H2, mas vou colocar dentro de um H3. Vou colocar aqui, ó, conclusão, vou colocar dentro de H2 mesmo, conclusão, para ficar padronizado. E a gente colocaria ali os trabalhos futuros, dessa forma aqui. Então eu iria colocar eu iria organizar dessa forma o meu artigo.
Introdução, objetivo. Aí embaixo de objetivo eu iria colocar o texto. Para falar a verdade, sabe o que eu estou sentindo falta? Estou sentindo falta é de algo para envolver, né, cada um dessas coisas aqui. Por exemplo, na minha sessão está envolvendo a introdução, o objetivo e a justificativa. Que mais que eu iria fazer? Aí sim eu coloco aqui essa div aqui, objetivo e justificativa. Aí eu iria fazer mais. Vamos vir aqui naquele artigo que o professor deixou aqui. Copiar link. Deixa eu colar ele aqui. Para ver se dá alguma ideia de tag HTML para usar, né? A section já usamos. Summary não. A section article. Isso aqui é um exemplo, tá? Que é melhor do que usar blocos não semânticos. Section e article. Aqui, ó, o section é agrupamento de conteúdo. Inclusive eu posso até fazer dessa forma aqui, ó. Organizar as coisas lá dessa forma. Tem um header, group. Não, isso daqui não vai servir pra gente. O aside é destinado a conteúdos que não fazem parte do fluxo de texto, mas que ainda assim são relacionados de alguma forma. E aqui ele dá a definição de cada elemento. Tem um time para indicar tempo. Então, vamos lá, poderia colocar... Na minha cabeça faz mais sentido usar dessa forma aqui, ó. Usar o article e falar que dentro desse artigo tem várias seções, né? E aqui está o objetivo. Eu faria mais uma div para colocar dessa forma aqui, ó. Na verdade, por quê? Porque se eu, por exemplo, se eu colocasse o meu parágrafo dentro do H3, não iria fazer sentido semântico. Então eu coloquei dessa forma aqui, e aqui eu colocaria um parágrafo. Deixa eu escrever Loren aqui. Aí ele dá um texto pra gente. Mesma forma, colocarei uma div justificativa. Aí eu colocaria o texto ali. Só que isso daqui, pra mim agora não ficou semântico. O que está me incomodando é que uma div ela está abraçando aqui essa parte aqui do, por exemplo, objetivo. Se bem que o navegador ele vai olhar isso daqui, ele vai entender. Isso aqui é o objetivo. Para falar a verdade, eu estou pensando se eu coloco o parágrafo dentro desse H3 aqui, né? Só que se eu colocar dentro do H3, eu teria que ter uma forma de ajustar o estilo dele depois, porque aí ficaria confuso. Mas para não ficar confuso, eu vou organizar dessa forma aqui mesmo, tá? Tem um artigo, no site, tem um conteúdo principal, que vai ter um artigo. Dentro desse artigo vão ter 3 seções, no qual a gente vai ter a introdução, e a gente vai colocar aqui dentro de uma div o objetivo, certo? Justificativas. Aí na próxima sessão vou fazer daquela mesma forma. Até que essa div aqui eu não vou precisar dela, ela tá ali só ocupando linha de código, né?
Aí eu apertei Shift Alt F e ele fez a formatação aqui, fez a indentação do meu texto. Dessa forma aqui tá melhor, né? Não precisava daquela dívida envolvendo essa área aqui, já que eu tenho essa seção aqui. Aí no desenvolvimento vai ter metodologia. Outro ponto também que me deixa com dúvida é em relação ao ponto que o professor falou, né? Que ele fala, ó, a introdução tem seções secundárias, objetivo e justificativo. O que que passa na minha cabeça? Que dentro de introdução eu vou ter objetivo e justificativa. Só que dessa forma que eu estou escrevendo aqui, não tá objetivo e justificativa, não está dentro de introdução, certo? De certa forma não está dentro de introdução. Para que ele ficasse dentro de introdução, eu teria que fazer dessa forma aqui, ó. Cadê? Aí eu iria tirar essa div aqui, tirar a div daqui, tirar a div daqui também. Iria colocar aqui o H2. Aí sim, dentro de introdução tem um objetivo e a justificativa. Só que eu realmente não sei se é uma boa prática a gente estar colocando H3 dentro de um H2, por exemplo. Aí se a gente vir naquele artigo que o professor deixou aqui, vamos ver se fala alguma coisa. Headers. Elementos como... Deixa eu escrever headings. Aqui ele não fala de headings, mas aí a gente pode escrever aqui, ó, headings HTML. Aqui ele dá uns exemplos separados dessa forma, mas o que a gente quer saber é headings relacionadas a SEO. Aí a gente vem num site aqui, ó, SEO Marketing, e fala as importâncias da tag heading para o SEO. Aqui ele separa títulos, tá vendo? Aqui faz a separação de títulos. Eu acabei headings, como usar de maneira correta. Aqui, ó, H1 representa qual é a ideia principal da página. Você pode inserir um título de maneira natural, utilize as palavras que representem mais o seu negócio. Então, como a gente viu, essa ideia de estar colocando dentro do H2 daquela forma que eu fiz, não é o que é feito comumente. Eu mesmo, assim, no dia a dia de desenvolvimento, eu não utilizo daquela forma que eu estava usando. Eu utilizo dessa forma aqui, introdução. Como que eu faria para colocar esses tópicos aqui dentro de introdução? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. E eu faria dessa forma aqui, certo? Aí vem a parte aqui de desenvolvimento. A metodologia. Deixa eu colocar aqui tudo em uma linha só para ficar melhor. Metodologia e resultados. Aí eu faria dessa forma aqui. Aí aqui embaixo iria vir um texto. Vou escrever Loren aqui. E aqui embaixo de resultados também iria vir outro texto. Aí deixa eu colocar aqui na mesma linha aqui, ó, conclusão.
trabalhos futuros dessa forma aqui. E aqui eu colocaria um outro texto, Loren. E dessa forma aqui que eu iria estar organizando um artigo se eu fosse escrever ele em HTML. Tá aqui, ó, deixa eu ver como que ele ficaria. Ele ficaria dessa forma aqui, tá? Voltando a falar, o objetivo aqui não é a estética, mas sim a semântica do HTML. Inclusive, eu até tiraria isso daqui, ó, essas divs aqui. Pronto. Aqui H1 desenvolvimento, aí depois vem a metodologia. Ok. Beleza? Ficou um pouquinho extensa essa parte, porque eu falei bastante, apresentei alguns sites, fiz algumas pesquisas. Aí agora a gente vai para o ponto 2, né? Ponto 3, na verdade. É o ponto 3 ou o ponto 2? É o ponto 3. Que é utilize elementos HTML de listas para criar uma lista não ordenada contendo os títulos das videoaulas dessa semana. Então, lista não ordenada é tranquilo também de fazer. Onde que eu vou estar fazendo essas listas não ordenadas? Eu posso estar criando um outro arquivo aqui dentro, certo? Vou fazer isso mesmo. Vou criar um outro arquivo HTML aqui, ó, chamado de lista.html. Aí eu vou escrever aqui, ó, HTML5, dar o título de lista. Aí a gente vai criar uma lista não ordenada com o título das aulas dessa semana. Como que a gente faz lista não ordenada? A gente usa o L, e dentro do L vai ter as LIs. Né? Aí em cada LI eu vou colocar o título das aulas dessa semana. Foram 5 aulas. Aí, como que eu dupliquei dessa forma? Eu segurei Shift Alt setinha para baixo. Isso no VS Code, né? Caso você não esteja no VS Code, você pode simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V, né? Você dá o Ctrl C, aperta Enter, dá Ctrl V. Aperta Enter, dá Ctrl V, aperta Enter, dá Ctrl V, aperta Enter, dá Ctrl V. Aí se a gente vir aqui, ó, cadê o AVA? A gente pode simplesmente copiar o título da aula. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu copiar o título da aula. Cadê que a gente copia o título? Aí é só faltar aula 4 e aula 5. Aula 4. E agora a aula 5. Beleza, tá aqui a nossa lista não ordenada contendo o título das aulas. E fala aqui, ó, antes da gente fazer o que se pede aqui, que é alterar o código para que a lista passe a ser ordenada e utilizando algarismos romanos, a gente vai ver como que ficou. Deixa eu atualizar aqui para carregar meu arquivo. E tá aqui, ó, minha lista não ordenada com o título das aulas. Agora, para transformar essa lista em ordenada, eu simplesmente troco o L, onde tiver o L, eu vou colocar OL, né? E a gente coloca aqui um atributo aqui. Deixa eu ver se eu lembro se é type. Eu não lembro, e quando eu não lembro, eu recorro à documentação. Pode ser até esse site aqui que eu apresentei aqui, o HTML referência. Cadê aqui, ó, OL? E ele vai falar os atributos que pode ter dentro dessa tag, que nem tá aqui, ó, romanos. Então a gente é o type mesmo, né? É o type, e a gente coloca type igual a esse I maiúsculo, que é romano. Então coloca aqui, ó, type. Tava até numerado, né? Tá aqui, ó.
coloca esse I maiúsculo. E cadê como que ficou? Cadê aqui, ó? Ali, ó. Pronto, numerais romanos. Tranquilo também de ser feito. Próximo ponto, o que ele pede? Crie um código HTML que contém uma lista não ordenada de links para os 5 sites que você mais visita no seu cotidiano. Eu não vou fazer um outro arquivo, né? Já que a gente está tratando de lista, eu vou tratar nesse arquivo mesmo. Eu vou simplesmente separar aqui com uma tag hr e eu vou colocar aqui um h2. Vou escrever ó, sites que eu mais visito no cotidiano. Aí é para fazer uma lista não ordenada. Deixa eu ver se é isso aqui. É uma lista. Cria um código HTML que contém uma lista não ordenada. Então, para 5 sites que eu visito no meu cotidiano. Então, uma forma de fazer isso é colocar aqui o L, né, de lista não ordenada. Eu vou colocar aqui o LI e dentro dali eu vou colocar uma tag de âncora para o link, né, do site que eu mais visito no cotidiano. Então, eu visito a documentação do PHP. Aí eu teria que vir aqui na internet e escrever aqui, ó, PHP. Aqui está a documentação, php.net. Outro site que aí eu não vou colocar outro site aqui, eu já estava fazendo isso. Aí eu vou ter que fazer mais um LI. E dentro desse LI eu vou colocar mais um A. Qual que é o outro site que eu mais visito? Na verdade, isso aqui, o primeiro aqui tem que ser o Chat GPT, né? Mas enfim, Chat GPT. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu acho que é https chat.open.ia. Eu nem lembro mais. Deixa eu escrever ali, ó. Chat, ali, ó, aqui dali, ó. Esse daqui. Aí qual que é o outro site que eu mais visito? LA. Instagram. Qual que é o outro site que eu mais visito? É o YouTube. LA. YouTube. Eu até deveria inverter essa ordem aqui. E agora tá faltando mais um. Vou colocar aqui o LI. Colocar um A. Qual que é o outro site que eu mais visito? Que eu não tô lendo. Ah, é claro, né? Eu acesso a Ava lá para responder as perguntas no fórum. Tá aqui, ó, os 5 sites que eu visito no cotidiano. Tá na ordem certa? Não. Mas o objetivo aqui é só cumprir esse requisito de colocar ali 5 sites que eu mais visito no cotidiano e tá falando aqui, a lista não é ordenada. Né? Então, não vai ser ordenado nos dois sentidos. No sentido real e também no código. Próximo tópico é crie um código HTML5 contendo uma lista de definições para todos os estados da região que você nasceu. Uma lista de definições para todos os estados da região que você nasceu, contendo as siglas e sua respectiva definição. Como que é isso daqui? Deixa eu vir aqui. Estados da região, vou chamar de estados da região. Vou separar com HR. Separar aqui com HR. E eu vou separar aqui com H2. Vou colocar estados da região. E o que é uma lista de definição? Eu vou vir aqui nesse site do HTML Reference. E tá aqui, ó. É um data list. É que eu não lembro agora. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é um data list. E a gente tem lá um atributo chamado uma tag HTML definition. Alguma coisa assim. Pra falar a verdade, eu acho que não é um data list não, tá? Agora eu tenho que me lembrar aqui. Se eu não me engano é o details. Details, é isso mesmo. É o details. Aí a gente pode estar usando aqui o recurso de tradução. Define um bloco de conteúdo alternável com um resumo e detalhes opcionais.
Essa daqui é a lista de definição. É a prática 4? É a prática 4. Então, fazer o seguinte. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho na aula do professor. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto no ponto. Aqui ele fala de semântica. Aqui ele fala de elementos para subtítulo, parágrafo, lista. Provavelmente aqui é em lista. Aqui ele está falando de lista ordenada, citação, links, lista de definições. Vamos ver qual que é a lista de definição aqui. É o DL e o DT. A gente vem aqui, ó, DL e o DT, HTML referência, DL, que é o Definition List, é isso mesmo, DL e o DT. DL é o Definition List e o DT o que que é? O DT é o Definition Term, né? Então a gente utiliza essa estrutura aqui, uma DL, a gente vai ter um DT e um DD, que a gente encontra aqui, o DD. É um item, define um item em uma definition list, que é uma DL. Então a gente utiliza dessa forma aqui, ó, DL, DT, a gente coloca ES, por exemplo, e DD, Espírito Santo. Eu não entendi muito bem aqui qual que é. Crie um código HTML contendo a lista de definições. A gente já encontrou qual que é a lista de definições, que é o DL, né? Para todos os estados da região em que você nasceu. Então, eu vou criar uma lista de definições para todos os estados da região que eu nasci. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser definição da região Sudeste, né? No caso, a gente tem o Espírito Santo e a gente vai ter também SP. Aí dentro do DD a gente coloca aqui, ó, São Paulo. Aí, na dúvida, eu deveria estar usando o DT dentro do DD, eles devem ser irmãos mesmo, a gente recorre à documentação. Aqui, ó, DT, aí logo em seguida vem o DD, DT e DD, dessa forma. Então a gente vai fazer dessa forma. Qual que é outro estado? É Rio de Janeiro, RJ. DD, Rio de Janeiro. Ou seja, o DT é o termo, que é o MG, e o DD é a definição do termo, Minas Gerais. E tem que ficar dentro de uma DL, né? Que é uma Definition List. Então, prática sugerida da semana 4, prática sugerida da aula 4, feito. O vídeo ficou extenso, mas qualquer ponto que vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários. Pontos que vocês têm conhecimento que viram, você falou coisa errada aí, vocês podem comentar também, e a gente comenta depois. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo que eu vou fazer, que é a prática sugerida agora da aula 5.